foi um ano em que eu saí do meu conforto literário. Embora eu goste dessas leituras que falam de histórias fora da nossa época, gosto de histórias que voltem ao passado, nos mostrem um ponto de vista e reviver algo que eu não era nem nascida e que me explica muito o que aconteceu. Com o olhar de outras pessoas, sendo um pouco mais lúdico, eu consigo compreender certos fatos que até então eu não compreendia desse passado, que muitas vezes é marcado por guerras, que muitas vezes é marcado por misoginia, várias outras coisas que não caberia acontecer nos momentos atuais, mas a gente sabe que ainda acontece. Eu vou deixar o vídeo onde eu explico melhor sobre o desafio Revivendo Vintage. Esse vídeo eu não vou me aprofundar nisso, eu vou deixar o vídeo aqui. Se você quiser entender melhor sobre, aí você assiste esse vídeo. Lá também tem a minha lista do ano de 2022 que eu cumpri, check. No vídeo de hoje eu vou apresentar a minha lista pro ano de 2023 do desafio pessoal Revivendo Vintage. Eu comecei em fevereiro, separo 11 leituras que eu vou ler durante o ano e eu já determino o que vai ser em cada mês. E para começar, fevereiro, como é um mês que é curtinho, não é um livro assim tão curtinho, mas a gente vai se esforçar, né? Madame Curie, eu comprei esse livro no passeio que a gente fez para Coimbra, se eu não me engano. Coincidentemente, de romances históricos que eu tô ultimamente adquirindo, tem sempre uma mulher forte. Juro para você que não é intencional. Óbvio que eu sou mais inclinada. Não tem essa coisa de, tem que ser do gênero feminino pra eu adquirir. Não é isso. Mas acontece que realmente me chama mais atenção. Não sei muita coisa da história desse livro. Sei que a autora é uma grande cientista, pioneira. Espero que me apaixone. Em março, eu resolvi pegar este calhamaçozinho de 500 e poucas páginas. A Filha do Barão, da Célia Correia Loureiro. A Célia é uma querida xará. Eu fiquei muito interessada sobre a escrita dela. Eu não conheço, mas já vi algumas pessoas que leram e gostaram. Então eu resolvi trazer aqui um romance histórico com alma lusitana. Em abril eu vou ler Cici. Eu não sei total se é um romance histórico, então tá meio que uma batota nesse negócio aqui. Porém, muita gente disse que eu ia amar esse livro. Esse livro foi um presente da escritora Juliana Feliz e eu decidi colocar aqui porque o fundo dela é um fundo histórico na história, mas eu não sei o que esperar. Coloquei aqui porque o background da história tem um fundo histórico e eu queria entender um pouco mais. E na resenha, bato matéria e digo se é ou não romance histórico. É o único que eu tenho dúvida, tá? Em abril, começam as maravilhas. Não que os outros não sejam, gente, são. Mas quem acompanhou a saga dessa playlist do Revivendo Vintage sabe que teve um cara, foi o meu queridinho dessa playlist, porque eu acho que é o que eu tenho mais livros dele e provavelmente vai ser o autor que, tipo, eu vou comprar qualquer coisa como Isabel. Eu sei que é bom. Que é Lucrécia Borges, A Princesa do Vaticano, do autor C.W. Gordner. Minha gente, quem que acompanhou o vlog que eu fiz na Feira do Livro, viu que eu comprei esse livro mais caro e ele tava na Feira do Livro do Porto por 5 euros. Isso assim, tipo, foi uma semana depois que eu adquiri ele, por ele bem mais caro. Podia ter economizado o quê? 15 euros. Eu tive que encomendar porque não tem disponível, pelo menos na altura que eu tô gravando esse vídeo, não tem disponível na livraria mais próxima de mim, então eu tive que encomendá-lo e eu tô muito ansiosa para ler Lucrécia Borges pelo olhar do C.W. Gordner. O Gordner tem uma escrita, parece que não é um homem escrevendo livros sobre mulheres. É incrível como ele consegue entrar na ferida da pessoa. Eu quero todos os livros desse autor. Não sei o que esperar da leitura de Marion, vinda do nada para criar uma rainha. Quem gosta de The Crown provavelmente vai gostar dessa leitura, né? Não acompanha uma série. Recém saiu algo do Príncipe Harry, um documentário no Netflix de 3 episódios e eu vou assistir porque, nesse caso, gosto muito dele porque gosto da esposa dele, porque quem assistiu Suits sabe de quem eu tô falando. Mas não sei muito o que esperar. O fundo dessa história até 1933, vamos ver se eu vou gostar ou não. A capa é lindíssima. Quando eu disse que o C.W.
CW. É o queridinho do evento Vintage pra mim, eu não tô brincando. Eu trouxe esse livro aqui, que é a segunda edição, Mademoiselle Chanel. Tem um fato curioso sobre esse autor, é que quando fui fazer a primeira lista, o livro da Chanel que tem lá, não era o que eu ia trazer. Eu tava em busca desse, mas como eu já falei, estava em falta, não tinha em lugar nenhum. Então eu tive que encomendar pra poder ter em loja. E aí, eu fiquei muito admirada com a leitura do livro da Chanel e eu queria entender mais sobre ela. Já sei, provavelmente eu vou me decepcionar um pouco com ela, mas eu queria muito saber como ela era. Eu gosto da escrita do CW, eu acho que a forma como ele coloca as coisas, mesmo que as coisas não sejam muito legais, ele dá aquela cutucadazinha, então eu preferi entender. Eu sei que tem outros livros falando sobre a Chanel, mas eu prefiro saber pelo olhar de C.W. Gardner quem é ela. Em julho, O Segredo de Dior. Eu fiquei apaixonada nessa capa, passei por ela várias vezes e fiquei muito interessada. Não sei nada dessa história, porém se passa em 1947 e tá dentro aqui do Revivendo Vintage e eu queria muito saber mais sobre, porque nós temos Chanel nessa sofisticação. Eu queria saber o segredo por detrás desta marca e quem foi que produziu. E assim acaba todos os físicos. Até então, dessa lista eu tenho 7 livros, mas eu vou colocar aqui os livros que eu ainda não tenho, né? Em setembro, a gente vai ler Portões de Fogo, do autor Steve Pressfield. Espero estar pronunciando correto, porque é um livro que a Lena Galvão, ela indica bastante, então fiquei com muita curiosidade de ler. Se você tiver por aí, já vem ler comigo. Em outubro, a gente vai ler a continuação da Cira Quiroga na lista anterior. Li o primeiro volume do Tempo Entre Costuras. Tem a resenha que eu gostei bastante da história. Eu já soube que algumas pessoas não gostaram da continuação. Espero que isso não aconteça comigo. Ano passado eu gostei muito das minhas leituras, então espero que continuar nesta vibe. E nessa pegada de continuação, Tempo das Mulheres, eu li o primeiro, Filha de uma Nova Era. Foi um livro difícil para mim, tirou real da zona de conforto, mas me deu uma perspectiva sobre aquela guerra horrorosa. Então, gostei muito do final e eu não sabia que tinha uma continuação desse livro. Ainda vou adquirir esses 3. O único que eu tenho medo de não ter aqui é Portões de Fogo, porque me parece ser um livro mais antigo, né? Então, esse é o meu medo de não ter. O último livro dos Pilares da Terra, que a gente vai ler em dezembro. Por que eu tô dizendo o último? Porque eu tô lendo o primeiro e eu sei que eu vou querer ler o segundo, então vou deixar o último pro final do ano. Então, espero vocês aqui. Um ano, né? Mas é sobre isso, leitores. E essa é a minha lista desse desafio para o ano de 2023, o Revivendo Vintage. Eu espero que você se sinta animado a participar comigo desse desafio durante esse ano. Se quiser pegar a minha lista como sugestão, fica aí muito à vontade para fazer isso. Se quiser participar, tem um Telegram aqui onde eu solto os mimos durante o ano das coisas que eu vou fazendo sobre a leitura tema. Então, vou disponibilizando lá alguns templates, alguma coisa para ti. Vou deixar aqui o Telegram para você entrar. Se você estiver lendo algum livro de romance histórico, até mesmo para me pegar mais indicações sobre, quiser que eu saiba, não esquece de me marcar na hashtag Revivendo Vintage. Usa essa hashtag sempre que tu for lendo um romance histórico ou uma ficção histórica, que eu vou lá deixar minha curtida e engajar contigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei e de comentar aqui qual desses livros te chamou mais atenção para ler. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai embora ainda não, bora continuar essa conversa. Aqui, ó, clica nesse vídeo aqui.